Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 6, versículos 12 ao 16, por favor. Lucas, capítulo 6, versículos 12 ao 16, por gentileza. Diz assim o texto. Estou com a NVI, tá bom? Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos, ou talvez algumas traduções estejam escrito nomeou, a quem também designou apóstolos. E o nome deles era Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Pai, te agradecemos pela noite de descanso, pelo tempo que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Somos gratos também por esta manhã, por este dia lindo, por este friozinho / sol. Somos gratos por isso, ó Pai, porque tudo isso é demonstração dos teus cuidados e dádiva tua, ó Pai. Tudo isso aponta para a tua existência. Pedimos ao Senhor que cuide de nós agora, neste período de aula, que o Senhor comunique verdades aos nossos corações, e à medida que o texto estiver sendo exposto, que a tua palavra estiver sendo explicada, que o teu nome seja glorificado, ó Pai, pois é isso que mais importa na vida. Portanto, cuide de nós, ó Pai, por favor, e a paz que excede todo entendimento guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo. É o que nós te pedimos, no nome do seu Filho Jesus. Amém. Nós estamos dando continuidade no nosso estudo no Evangelho de Lucas. E uma das coisas que eu quero enfatizar aqui neste estudo não é tanto nos nomes ou dos apóstolos que estão aqui. A ênfase neste estudo não é apresentar a importância dos nomes, ou seja, dos 12 apóstolos, quem era Pedro, quem era Tiago, quem era Mateus, quem era Bartolomeu. Não é uma visão biográfica de cada nome ali, até porque isso é de extrema importância. Mas eu não quero me atentar a isso neste exato momento. Eu quero me atentar a outras áreas que, pelo menos o texto, ele dá uma certa ênfase. E isso era de extrema importância no pensamento lucano, isto é, no pensamento de Lucas. Quando nós olhamos para a estrutura literária de Lucas, 3 coisas precisam ficar nítidas em nossa mente. E quais eram essas 3 coisas? As profissões de Lucas. Lucas, ele tinha 3 profissões, eu gosto muito de enfatizar isso. Quais eram as profissões de Lucas? Lucas, ele era médico, ele era teólogo e ele era historiador. Médico, no sentido de que o seu evangelho tem uma quantidade elevada de milagres, e isso mostra e serve para apontar a sua profissão também. Lucas, ele era teólogo e um pastor teólogo, porque a estrutura lucana aqui apresenta muitos temas teológicos, a pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Deus e um termo mais apologético e assim por diante. Mas, como historiador, Lucas, ele precisa estruturar o seu evangelho num contexto helenístico dos tempos antigos. Lucas, ele tinha 2 funções ao relatar e ao escrever o seu evangelho. Primeira coisa era apontar que o seu evangelho, ele tinha uma capacidade biográfica. E por que uma capacidade biográfica? Porque o evangelho é uma biografia teológica a respeito da vida de alguém. E quem é este ser que Lucas enfatiza? É Jesus Cristo. Mas também, na sua capacidade escrita ou linguística, Lucas, ele precisa estruturar o seu evangelho apresentando características desta pessoa. E quais eram essas características? Apresentar uma pessoa que era poderoso no ensino. Jesus,
ele era muito poderoso no ensino, na fala dele. Ele era um rabi extraordinário. Lucas, ele precisou relatar as virtudes da adolescência de uma pessoa. E isso, no sentido biográfico, nos tempos antigos dos imperadores, era de extrema importância. Se você se atentar bem, no Evangelho de Lucas, é o único evangelho que apresenta Jesus, com 12 anos de idade, colocando os fariseus no chinelo. E por que isso é importante? Porque na estrutura helenística, deveria apresentar o adolescente poderoso ou o adolescente fazendo algo extraordinário. Lucas, então, é o único evangelista ao relatar Jesus com 12 anos. Por quê? Porque para Lucas isto é importante. Jesus, com 12 anos de idade, estava sendo poderoso no ensino, mas com 12 anos de idade. E isso é algo formidável. Lucas também, ele precisa apresentar a capacidade do nascimento de uma pessoa, da morte de uma pessoa, e o que aconteceu após a sua morte. A morte de Cristo trouxe coisas relevantes para os apóstolos e para a história da igreja e tantas outras coisas. Mas na capacidade de um historiador, ele tem que trazer fatos nas suas histórias. Ele tem que apresentar fatos que realmente estão trazendo fundamento para aquilo que ele está escrevendo. E quais são os fundamentos que Lucas usa para estruturar o seu evangelho? É mostrar que o seu evangelho tem ecos com a história do Antigo Testamento. Cada detalhe no evangelho de Lucas é extremamente importante. Lucas, ele não escolheu palavras por escolher. Lucas, ele tinha uma capacidade linguística no grego formidável. Tanto que o evangelho de Lucas, junto com o Hebreus, são os escritos com a capacidade linguística extraordinária. É o melhor grego que nós temos no Novo Testamento. É por isso que alguns teólogos eles dizem que Lucas escreveu Hebreus, mas isso não é uma certa verdade, pelo menos eu entendo isso, e muito menos Paulo, né? Mas, quando nós olhamos para a estrutura aqui de Lucas, é o melhor grego, é a melhor escrita. O exemplo muito básico, para aqueles que gostam de ler Machado de Assis, alguns não gostam de ler Machado de Assis porque Machado de Assis é chato, mas não é chato. Quando você lê Machado de Assis, você percebe a capacidade de escrita de Machado de Assis. Tem palavras robustas, palavras difíceis da língua portuguesa, porque ele era fantástico. Lucas é a mesma coisa. Ele usa palavras no grego sofisticada. E cada palavra que Lucas escolheu é de extrema importância, porque tudo isso não apenas mostra a capacidade de escrita dele, mas também mostra a capacidade de ecos que ele estava fazendo na história de Deus no Antigo Testamento. Tudo que eu estou mostrando a vocês serve para mostrar, Teófilo, que Deus sempre esteve em ação no Antigo Testamento e continua em ação no Novo Testamento. Na pessoa de quem? De Jesus Cristo. Exemplo muito básico. Quando você lê o primeiro capítulo de Lucas, você observa que ele coloca personagens em dueto, em dois. Quando ele estrutura o primeiro capítulo, ele coloca o Espírito Santo em ação sobre o nascimento de Jesus, sobre o nascimento de João Batista, sobre Maria, sobre Isabel e tantas outras coisas. Ele está mostrando que, da mesma forma que o Espírito Santo está em ação no Novo Testamento, o Espírito Santo também esteve em ação no Antigo Testamento. A capacidade dele em estruturar isso daqui é dizer o seguinte a Teófilo: Teófilo, tudo que eu estou escrevendo a você tem base na história de Deus. Tudo que eu estou escrevendo a você tem base no Antigo Testamento. Gênesis, capítulo 1, começa da seguinte forma: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Por que o primeiro versículo da Bíblia é: no princípio, Deus criou? Já se fez a pergunta? Por que no princípio, por que a Bíblia já começa com esse primeiro versículo? Serve para dizer o seguinte: Deus está em primeiro lugar, no princípio, Deus criou, a criação está abaixo dele, apontando para aquele que o trouxe à existência. É Deus, em primeiro lugar, que sustenta a sua criação. E isso serve para dizer que, quando você abrir a sua Bíblia, ela sempre começa com Deus, não com o homem. O centro
das coisas sempre será Deus e não o homem. Isso é importante. Aí no versículo seguinte diz: e o Espírito pairava sobre a face das águas. Por que ele coloca isso? Para dizer que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele governa sobre o caos. Porque trevas ali, o abismo em hebraico ali, traz uma ideia de trevas. Então, Moisés ele está educando o povo judeu em dizer o seguinte: é Deus que começa em primeiro lugar. O Espírito de Deus governa sobre o caos. E quando nós vamos para o Novo Testamento, quais são os caos que Lucas quer apresentar? Tenha em mente, Lucas escreve fazendo ecos ao Antigo Testamento. Quando então nós observamos aqui o primeiro capítulo, é visto que ele repete palavras. Lucas repete palavras. Espírito Santo o tempo todo. Presta atenção nisso. Lucas ele usa dois personagens, Maria e Isabel. Maria era virgem, jovem. Isabel era idosa, impossibilitada de fazer alguma coisa. Isso nós chamamos de teologia do caos. No Antigo Testamento, com a palavra de Deus, Deus disse Deus, haja luz. A palavra de Deus, ao ter sido dita, obedeceu aquilo que ele quis. Disse Deus, haja luz, e houve luz. A luz resplandeceu no caos. E após o relato da queda, as mulheres que eram estéril, elas não podiam dar filhos à sua descendência, ou seja, não podiam dar continuidade à sua família. E isso era um caos no ventre das mulheres, porque elas entendiam que isso era uma maldição da parte de Deus para as mulheres. Só que é Deus que governa o caos, é Deus que controla um ventre que não dá vida. Da mesma forma que Deus deu luz no Antigo Testamento, resplandecendo no caos, é Deus que faz um ventre impossibilitado de gerar vida, dar vida. Lucas ele está fazendo a mesma coisa aqui, porque é ecos do Antigo Testamento. Ele está falando o seguinte: Teófilo, este relato que está aqui no primeiro capítulo, já aconteceu lá atrás. Da mesma forma que Deus governa um ventre impossibilitado de gerar vida, Deus também fez isso lá em Gênesis capítulo 1, porque o mundo por si só não cria sozinho, é Deus que fez isso. Então Deus, ele cuida e é o dono da história ao ser soberano numa adolescente, mas também é o soberano numa mulher idosa. Isabel era idosa, e Deus abriu o ventre de qual mulher no Antigo Testamento? Sara. Lucas ele está mostrando o seguinte: Teófilo, isso aqui que aconteceu, Deus já fez lá atrás. Essa história que eu estou apresentando a você deste menino, ele é Deus, porque Deus esteve em ação no Antigo Testamento e continua em atividade no Novo Testamento. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Então Lucas ele apresenta personagens em dueto, Jesus e João. Jesus ele é chamado Filho de Deus. João, ele não é chamado filho de Deus, ele é chamado a voz que clama no deserto. Isso é importante. Quando então nós vamos para o capítulo 2, ali tem uma capacidade elevada. E qual que é a capacidade? Quando você observa a estrutura de Simeão, que estava no templo e tantas outras coisas, ali mostra duas coisas que guiavam o povo. O que guiava o povo? A lei. Se você se atentar bem no capítulo 2, observe comigo, vamos lá para o texto, só para não ficar de cabeça. Lucas, capítulo 2, versículo 21. Lucas, capítulo 2, versículo 21. Lucas, capítulo 2, versículo 21. Observe a quantidade de vezes que aparece lei aqui. Completando-se 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei, uma vez, de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito? Na lei do Senhor, 2 vezes. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 3 vezes. 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso,
e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, 4 vezes. Aqui nós vemos um paralelo. Nos tempos antigos, a lei conduzia o povo. Aqui Lucas ele está dizendo o seguinte: antes a lei conduzia o povo, mas agora quem é que conduzirá o povo? O Espírito Santo. Jesus conduzirá o povo. Lucas ele está fazendo um paralelo. No Antigo Testamento era lei, agora não existe mais lei. Não existirá mais lei, porque agora é Jesus Cristo, agora é o Espírito Santo. O Espírito estava sobre Simeão. Em Gênesis capítulo 1, o Espírito pairava sobre, não é? A face sobre o abismo. Essa ideia de pairar sobre traz uma ideia de pomba, não é? O que nos lembra? Gênesis capítulo 6, versículo 9. Após o dilúvio todo lá, o que não é soltar para ver se havia superfície na terra? A pomba. E o que a pomba faz? Ela desce, ela paira onde tem uma superfície, fazendo ecos. O que Lucas está fazendo aqui é ecos do Antigo Testamento. E onde é visto outra pomba? No batismo. O Espírito, em forma de pomba, encontrando um lugar para repousar. A capacidade linguística de Lucas aqui é a mesma coisa do Antigo Testamento. Ele está mostrando o seguinte: Teófilo, quem manda na história é Deus, não são imperadores. Quem manda na história aqui é totalmente Deus. Não é Júlio César, não é Herodes, não é Pilatos, não é ninguém, é Deus. É um menino que governa. Aqui no capítulo 2 temos repetições de palavras: Espírito Santo, lei. E por que ele coloca Jerusalém aqui? Já se fez essa pergunta? Por que ele coloca Jerusalém? Nos tempos antigos, Jerusalém era o lugar da habitação dos profetas, dos sacerdotes, do templo e tantas outras coisas. Mas, no Novo Testamento, quem é que manda em Jerusalém? Herodes. Herodes manda em Jerusalém. Os imperadores mandam em Jerusalém. Jerusalém está um caos, mas mesmo no meio do caos havia um homem piedoso. E quem era esse homem? Simeão. E Simeão tinha 2 características: justo e piedoso. Mesmo no ambiente de caos, existem pessoas piedosas que amam o Senhor Deus acima de todas as coisas. Porque no caos, quem é que governa? Deus. E no caos do Antigo Testamento, quem governava? Deus. Isso é lindo demais. Deus governava o negócio. Aqui é a mesma coisa. Simeão ele está sendo orientado pelo Espírito Santo. Da mesma forma que Deus, Jesus e tantas outras coisas. Quando então nós vamos para o capítulo 6, que é o texto aqui da nossa reflexão, é visto o seguinte: Lucas ele está mostrando que Jesus é superior a tudo. Jesus é superior ao sábado, Jesus é superior à purificação, à lepra, Jesus é superior ao chamar, Jesus ele é soberano sobre qualquer coisa. E sábado era visto o que no Antigo Testamento? Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, o tempo do descanso. Então Lucas ele está fazendo ecos. Teófilo, tudo isso que eu estou apresentando a você não é nada novo, Teófilo. Eu sou um historiador e, de acordo com a historicidade dos tempos antigos, preciso trazer fatos para comprovar aquilo que eu estou escrevendo. Lucas não faz citações de pessoas. Lucas faz uma citação da história de Deus. É Deus que está em ação. Quando então nós vamos para os versículos 12 ao versículo 16, Lucas ele está mostrando que Jesus tem autoridade em fazer algo. O quê? Acompanhe comigo a leitura do texto. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Por que isso é importante? De novo, Lucas, ele não coloca palavras por colocar. Ele escolheu, ele colocou isso aqui porque foi algo importante. Num daqueles dias, passou a orar. A ênfase de Lucas aqui é mostrar um Deus que ora. E após a oração de Deus, no caso Jesus, algo extraordinário acontece. O quê? Ele chama pessoas. Ele chama os 12 apóstolos. Ele mostra que Jesus, ao orar,
a escolha divina de Jesus está relacionado com a vontade de Deus. Porque ele passou a noite toda orando. Ele passou a madrugada orando. E isso mostra que a escolha divina, a escolha do próprio Cristo está relacionado com a vontade de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Ele foi apóstolo, chamado apóstolo de alguém, que é Cristo, mas pela vontade de alguém. Pela vontade de quem? De Deus. É a vontade de Deus que governa o chamado de Paulo. Foi a vontade de Deus, a eleição de Deus que fez isso com o ministério de Paulo. E ele é enviado de alguém. Quem? Cristo Jesus. Quando nós olhamos aqui para esta estrutura, o chamado que Jesus Cristo faz aos 12 apóstolos está relacionado com a vontade de Deus. Porque ele ora para mostrar que, após a minha oração, algo grande acontece. E o que é algo extraordinário? Os 12. 12 homens. E não é o do Brad Pitt lá, né? Os 12 homens e outro segredo, que é inclusive um bom filme. Mas voltando ao texto aqui. Não é essa a ideia. A ideia aqui é, lembra do eco que eu disse? Da importância de mostrar o Antigo Testamento? 12 era algo lá atrás. Havia quantas tribos? 12. Observe isso aqui comigo. Por que isso aqui é importante, dos 12? Havia 12 tribos no Antigo Testamento. Josué, ele designou 12 homens para colocar 12 pedras no Rio Jordão, antes da conquista de Canaã, e isso é relatado não precisa abrir, tá? Mas isso é relatado em Josué, capítulo 4, versículo 2. Esdras, ele designa 12 sacerdotes. Esdras, capítulo 8, versículo 28. E as 12 tribos de Israel está em Gênesis, capítulo 35, versículo 23 ao 26. Lucas, ele está mostrando o seguinte: Teófilo, isso aqui não é bonito, no sentido de, para você. Isso aqui é bonito porque Deus fez isso lá atrás. 12 é algo lá atrás. Jesus aqui, após a oração dele, ele está dando continuidade, através dos 12 apóstolos, naquilo que Deus começou lá atrás. Não é mais 12 tribos, são 12 homens, que dará continuidade na missão de Jesus. Porque se você analisar o contexto antigo, os versículos anteriores, você observará que Jesus estava sofrendo uma disputa. Pessoas queriam matar Jesus, só que não era o tempo ainda. E o que Jesus Cristo faz? Eu preciso chamar pessoas para eu treinar, preparar, para dar continuidade naquilo que eu quero fazer. Jesus sobe. E quem é que dá continuidade? Os 12 discípulos, ou os 12 apóstolos. Isso é interessante. Mas tem mais detalhes no texto. Observe. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, isso aqui é uma capacidade linguística fantástica. Ao amanhecer, isso prova que Jesus orou a madrugada inteira. E quando o sol raiou, aí diz o texto, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Aí aqui é interessante. Observe. Chamou seus discípulos e escolheu. Essa escolha aqui, ela está relacionada com eleição. É Jesus que elege. É só Deus que elege os seus. Aqui é uma capacidade no sentido de eleição. Essa escolha, também no sentido grego aqui, transmite uma ideia de eleição. É Deus que elege os seus. É Deus que escolhe os seus. Porque a eleição é uma capacidade divina, não do homem. Não é o homem que elege. Por que o homem não elege? Veja, Maria era virgem, certo? Por que o homem ou a humanidade não tem uma capacidade de ser contribuinte na ação de Deus? Maria era virgem. Ela não podia dizer a Deus, Senhor, eu estou contribuindo aqui, tá? Ela não podia fazer isso. Por quê? Porque, primeiro, foi Deus que escolheu ela. Segundo, ela era virgem, era incapaz de dar um filho, a não ser se Deus agisse e intervisse ali.
ela não agiu em nada, ou não serviu em nada na salvação, porque é Deus que escolheu ela. Foi Deus que estava sobre ela, abrindo o ventre dela para que o Salvador viesse por meio dela. A salvação não depende do homem, nem sequer do nascimento de Jesus. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. De Deus. Porque nós, Senhor, eu te aceito. Como pode um morto aceitar Deus em Efésios capítulo 2? Vós estávamos mortos nos seus delitos e pecados. Eu te aceito. Aceita o quê? Não aceita nada, você é um morto. A não ser que ele age em primeiro lugar. Então, ele chamou e escolheu. Eleição aqui. Algo divino. Eleição. Escolheu 12. 12, algo do Antigo Testamento. As 12 tribos. Dando continuidade. É por isso que a teologia reformada, pelo menos alguns, obviamente, acreditam que a igreja é o Israel de Deus. Por quê? Por causa desta estrutura aqui, que a igreja está dando continuidade naquilo que Deus fez lá atrás. Claro que alguns teólogos divergem disso e tal, mas não vamos entrar nesse ponto. Mas só para vocês terem isso em mente. Então, 12 deles. A quem também designou? Apóstolos. Aí aqui está a beleza do texto. Por quê? Designou. A quem também designou apóstolo. Designar aqui. Traz uma ideia de nomear. Dar nome. Quem tem capacidade de dar nome é uma pessoa de autoridade. É uma pessoa que é soberana. Ou seja, ou é um superior na família, ou é um senhor de muita autoridade sobre os seus escravos, e tantas outras coisas. Aqui, quem é que tem capacidade de nomear no Antigo Testamento? Deus. Deus mudou o nome de quem? Abrão. Para qual? Abraão. Deus que tem a capacidade de nomear pessoas. Aqui, Jesus também nomeia. Só que Jesus nomeia para quê? Apóstolos. Nomeou apóstolos. E apóstolos é a função. Por isso que apóstolo morto, como diz o M9, meu menino, Miguel, apóstolo morto apóstolo bom é apóstolo morto. Porque não existe apóstolos hoje, com todo respeito, se você acredita. Não existe. Esses hereges, aí é um bando de herege. Não existe apóstolo hoje. Não existe essas coisas. Não. Apóstolo foi exclusivamente para aqueles que Cristo chamou e viu Jesus. Por que que o apostolado de Paulo foi muito duvidoso? Porque eles debatiam isso, aquilo, etc. Mas Jesus apareceu a Paulo e Jesus chamou Paulo. Isso é importante. Aqui, então, é a mesma coisa. Designou apóstolo, ele nomeou para uma tarefa. E apóstolo significa enviar, ser enviado, um mensageiro e assim por diante. A ideia aqui é, Jesus passou a noite toda orando, após a oração dele, a madrugada inteira, algo grande aconteceu. Ele chamou, e quando ele chamou, ele nomeou. Nomeou para quê? Apóstolo. E essa função aqui era algo que eles iriam fazer após de ter passado um tempo com o seu Senhor. Discípulo tinha uma função. Discípulo tinha uma função de andar juntamente com o seu mestre, de aprender com o seu mestre, aprender todas as palavras, todas as coisas. Eles tinham que ficar grudados no seu mestre. Só que pessoas que tinham dinheiro, eles tinham seus pergaminhos, eles tinham seus papéis para fazer as suas anotações. Pessoas que não tinham dinheiro, eles tinham que prestar atenção atentamente a todas as palavras que o mestre falava, porque eles não tinham dinheiro. Isso é chamado de testemunho ocular, transmissão oral. O mestre falava, o seu discípulo ouvia atentamente para falar depois ou ensinar depois tudo aquilo que o mestre falou aos seus discípulos. O mestre, ele chamava os seus discípulos para que os seus discípulos viajassem com eles. É por isso que os 12 andavam o tempo todo com Jesus, porque Jesus estava respeitando uma cultura da sua época. Antes mesmo de Jesus, Aristóteles, ele andou com seus discípulos. O grande Aristóteles, que era o filósofo, ele andava com seus discípulos. E enquanto ele andava com seus discípulos, ele ensinava. Jesus andava com seus discípulos e ensinava seus discípulos.
algo que acontecia nos tempos antigos. Jesus, ele ensinava aos seus discípulos tudo, e a capacidade da escolha não era do mestre, era do discípulo. Era o discípulo que tinha que escolher o seu mestre para caminhar junto dele. Quem é que escolhe aqui? Não é o discípulo, é Jesus. É Jesus que escolhe os seus discípulos. E Jesus, ele faz algo totalmente diferente da sua época, porque é ele que escolhe, não o homem. É ele que dita as regras, não o homem. É ele que manda na jogada, não o homem. O homem não faz nada. A humanidade não é nada sem ele. A humanidade não consegue falar, não consegue respirar se ele não fizer isso. Tudo é Deus. Deus manda em tudo, até no seu coração caótico. Até no seu coração caótico. Deus escolhe, Deus faz, Deus governa, Deus manda. Então, a escolha aqui é uma obra divina. Jesus chama os seus 12 e com uma capacidade de, eu vou ensiná-los e vocês irão aprender tudo de mim. Vocês irão herdar tudo que eu vou falar a vocês, herdar no sentido intelectual. Aí, o texto continua. Ele chama os 12, porque era algo do Antigo Testamento, mas os apóstolos, eles deveriam fazer o quê? Dar continuidade no ensino de Jesus. Os imperadores nos tempos antigos, eles também chamavam pessoas, só que eles chamavam pessoas para guerrear. Eles chamavam pessoas para matar os outros. Jesus não está chamando os seus 12 para matar, ele está chamando os seus 12 para pregar, para anunciar a mensagem de um que vai matar o pecado dos outros, não é? No bom sentido da palavra. Tudo aqui envolve o ensino. E na lista dos 12, o que é importante aqui na lista dos 12 é a classe dessas pessoas. Porque Jesus não chamou ninguém de uma autoridade elevada na sociedade. Jesus chamou pessoas que eram pescadores, eram publicanos, Mateus, e tem um indivíduo aqui que ele era um zelote. Observe o texto, aí vem os nomes. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João. E por que ele começa com essa estrutura de Pedro, Tiago, João? Jesus, ele andava, prestem atenção nisso, Jesus, ele andava com a multidão, só que da multidão tinha os 12, dos 12 tinha os 3, e dos 3 tinha um que reclinava a cabeça em seu peito. Jesus tinha a multidão, da multidão tinha os 12, dos 12 tinha os 3, dos 3 tinha um. Essa estrutura aqui é isso. Começa com os 3, porque eram os 3 de ter mais intimidade com Jesus. E quem era o último da lista dos 3? João. E João fez o que lá no final? Reclinou a cabeça no seu peito. Isso aqui é interessante. Na cultura, Jesus, vou reproduzir aqui, Jesus ficava no centro, aí os seus discípulos ficavam ao redor dele, aí o mais novo ficava do lado do seu mestre, e Pedro ficava aqui, porque ele era o mais velho. Aí, Jesus, ele estava compartilhando ali na mesa, fazendo a ceia, etc. Aí ele falou, alguém vai me trair aqui. Aí houve aquela tensão. Como? Vai trair o mestre? Como? Aí, Pedro está aqui e ele pergunta para João, pergunta para ele quem vai trair. Aí João faz algo fantástico, ele reclina. Porque quando ele reclina, é algo de respeito. Ele reclina assim e fala, mestre, quem vai traí-lo? Aí ele diz, aquele que eu der o pão? Aquele que eu der o pão? Isso é fantástico. Porque nos 12 ali, tem até essa relação de cultura. Então aqui nos 3, respeita isso. João, Pedro, Tiago e João é da intimidade. Quem eram os discípulos que estavam no Monte da Transfiguração com Jesus? Pedro, Tiago e Joãozinho. Quem é conhecido como apóstolo do amor? Joãozinho, o João. Então, dê o nome do seu filho de João. É uma brincadeira, tá? Não faça. Aí depois continua. Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote. Eita nós! Por que Zelote? Porque Zelote, eles eram contra a cultura dos romanos, contra a política dos romanos. Provavelmente, este Zelote aqui,
ele poderia ser duas coisas. E aqui tem uma divergência teológica. Mas quais eram essas duas coisas? Primeiro, ou ele era esse opressor não, ele era esse contra a politicagem romana, ele era totalmente contra, e os zelotes, eles andavam com uma faquinha na sua cintura. É como se fosse o nordestino. Ele anda com a peixeira do lado. Já ouviu essa expressão? Anda com a peixeira do lado, porque ele é bravo. Os zelotes, eles eram bravos. Eram bravos mesmo. Então, eles andavam com isso. Ou tem a segunda possibilidade, que zelote traz uma ideia de piedoso. Ele era piedoso. Quando Jesus chama esses homens, ele está chamando pessoas aqui que não faz parte do contexto da sociedade elite. Aqui é uma aplicação. Olhe para o seu coração. Você é o quê? Eu sou professor, mas como eu queria ser... Você acha que Deus o chama por causa da sua profissão? Você acha que Deus o escolheu no sentido em Cristo por causa daquilo que você tem na sua conta bancária? Pouco importa a conta bancária para Jesus. Pouco importa quanto você ganha. Você tem um caráter que não era bom e ainda não é bom. O meu caráter não é bom, o nosso caráter não é bom. Nós somos horríveis, somos podres, porque quem está aqui nessa lista é Pedro. Pedro traiu Jesus 3 vezes. E eu dou esse desafio. No final do Evangelho de Lucas, Lucas ele mostra Pedro traindo Jesus 3 vezes. 3 vezes. Para dar ênfase. E isso também é uma questão retórica, linguística, 3 vezes. Um pouquinho mais à frente, Pilatos foi ao povo 3 vezes. 3 vezes. Aí diz o texto, pela 3ª vez Pilatos ouviu o povo. Por que isso é importante? Para dar ênfase, é uma capacidade retórica, uma capacidade linguística, repetições de palavras. Pedro não era bom. Mas lá no Evangelho de Lucas, de João, tem aquela questão do amor, né? Jesus restaura Pedro. Por que aquilo é importante? Não é o erro que define o caráter. Não é o erro que define o caráter. Eu falava isso muito aos meus alunos, e falo para alguns quando, professor, você deu essa nota aqui. Aí eu falo assim, meu querido, não é uma nota que define o caráter. Não é uma nota que define o caráter. Não é o erro que define o caráter, Pedro. Tu me amas? Senhor, tu sabes, todo mundo faz aquela brincadeira do amor, mas a ênfase do texto não está no amor, a ênfase do texto está no conhecer. Em grego é oida, ou gnosco. A ênfase está no conhecer. Tu o sabes, Senhor. Tu o sabes. Então, apacenta as minhas ovelhas. O cuidado das ovelhas de Pedro vai ser expresso do amor que ele tem com Jesus. Senhor, Pedro, tu me amas? Eu amo. Tu sabes, Senhor. Oida, ali em grego. Tu sabes. Não é o erro que define o caráter, meu querido. Esta semana você errou. Talvez esta semana você brigou com alguém. Talvez você brigou com a sua esposa. Talvez você brigou com seu marido. Todos erram. Mas Cristo restaura o amor quebrado. Brigou com alguém? Peça perdão. Brigou com a sua esposa? Faz aquele cafezinho. Amor, perdão, desculpa. Porque Cristo restaura o amor quebrado. Não é um erro que define o caráter. Aí nós temos Pedro aqui, João e tantos outros. Aí voltando para Zelotes, né? Fugi agora, desculpa aí, o bombardeio. Mas Zelotes pode ter essas duas impressões. Primeiro, de ser um assassino, de ser uma pessoa contra a politicagem, ou de ser um homem piedoso. É uma opinião minha, tá? Não precisa vocês concordarem comigo, mas eu fico na segunda opção, dele ser uma pessoa piedosa, tá? É uma visão minha. Posso estar errado, posso mudar de opinião, mas a princípio é a que eu concordo. Aí o texto continua, porque aqui ele coloca 2 Judas. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser traidor. Quando Judas ele traz Jesus, e aqui eu parto para o final da aula, quando Judas traz Jesus, as pessoas não sabiam quem era aquele que eles tinham que prender.
Porque não tinha luzes como nós temos hoje, lâmpadas e tantas outras coisas. Eles andavam com tochas. Jesus estava orando, estava acontecendo aquela coisa toda. Aí eles conversaram entre si e falaram assim, mas quem eu vou prender? Quem é o homem que eu vou prender? Porque eles não sabiam quem era, porque estava escuro. Aí Judas diz, aquele que eu beijar. Judas, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. A ênfase é o seguinte, Judas, ele tinha Jesus em suas mãos, o controle de Jesus em suas mãos, ao ponto de vendê-lo por 30 moedas de prata. Ele achava que tinha Jesus em suas mãos, Deus em suas mãos, ao ponto de vendê-lo. Nós também somos igual Judas. Somos traidores, querendo vender Deus com as nossas ideias, com o nosso orgulho, achando que nós mandamos em Deus. Deus, faça como eu quero. Você é igual Judas. Senhor, faça isso, igual Judas. Querendo dominar Deus em suas mãos ao ponto de vendê-lo. Espírito de Judas. Ninguém tem Deus em suas mãos. Porque ao contrário, Deus é que tem o seu povo em suas mãos. Judas era o traidor porque ele pensava ter Deus em suas mãos. Ninguém tem Deus em suas mãos, porque é o contrário. Aqui na lista dos 12, nós vemos pessoas imperfeitas como eu e você. Nós vemos pessoas horríveis como eu e você. Estamos no processo de santificação. Esta é a lista dos 12 apóstolos. Jesus designou para uma função, ser enviado para uma determinada tarefa, pregar sobre o reino, dar continuidade em tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou. Lucas, então, ele quer mostrar isso. Capacidade linguística, capacidade retórica dele, a capacidade de repetições de palavras. Então, eu dou este desafio a vocês, de ler Lucas, prestando atenção nas repetições do Espírito Santo, porque ele mostra o Espírito Santo desde o capítulo 1, assim como Gênesis capítulo 1, Espírito pairava. Preste atenção em quantas vezes tem repetições, isso é chamado de método de estudo bíblico. Preste atenção nisso, porque isso é importante em Lucas.